aqui. Estão me ouvindo legal? Show? Sim. Tá, então vamos lá. Então o berçário, quando esse RN ele sai, né, do centro cirúrgico, ele é encaminhado ao leito, né, um outro leito, a gente precisa estar fazendo essa conferência, tá? Então, ao admitir o RN no berçário, deve ser conferida a identificação e o prontuário, realizar um registro, né, com data, hora do nascimento, nome da mãe, sexo do RN, né, que significa recém-nascido, tipo de parto, se ele foi cesáreo ou se ele foi parto normal, número da pulseira e o registro da mãe. Então, quando esse RN ele chega em um alojamento conjunto, a gente dá como berçário, onde a gente vai dar essa assistência a essa criança, a gente precisa estar fazendo essa identificação, tá? Bom, ele já chegou, né, ao berçário. Geralmente a mãe ela fica em média em 72 horas, né, em média uns 3 Tá sem áudio para todo mundo ou só para mim? Que eu não tô ouvindo nada que a Josélia tá falando. Pra mim tá com áudio. Tá com áudio? O meu tá ligado. Cortando muito. Pra mim tá normal. Aqui também tá normal. Pra mim tá Pra mim tá com picotando áudio muito. também. Aqui tá normal também. Então vamos lá. Pra mim tá normal. Então o que acontece? Essa mãe, ela muitas das vezes fica por 72 horas, pode ser que ela saia um pouco antes, né, da unidade hospitalar. Só que o que acontece é quando ela sai dessa unidade hospitalar um pouco antes, ou hora antes, né, que é previsto 72 horas, é que hemodinamicamente esse RN ele está o quê? Tanto a mãe quanto o bebê está ok. Então vamos lá. Então o RN, quando assim que ele nasce, você não pode dar o banho, porque ele pode perder o quê? É uma pergunta. Por que eu não posso dar o banho nesse RN logo de cara? É aquele negocinho branco, professora, eu esqueci o nome. Aquele negocinho branco significa vernix caseoso, rico em nutrientes e proteção da pele do RN. A gente não pode dar o banho de cara nesse RN para poder tirar, né, todo aquele resíduo, né, relacionado ao líquido amniótico e até o sangue, porque ele perde uma temperatura muito rápida. Então, a gente precisa controlar o quê? A temperatura desse RN. Então, esse banho ele só vai ser realizado após de 6 a 8 horas, né? Para esse RN não desenvolver o quê? Uma hipotermia, tá? Então, o banho, né? Na hora do banho, ele é uma excelente oportunidade, né? Para encorajar aí os pais, né? A dar banho nesse RN. Hoje a gente trabalha com o banho humanizado. Esse banho humanizado nada mais é que é quando eu pego esse RN, ele fica realmente todo despido e a gente coloca um cueiro ou uma fralda, uma toalha bem fininha, envolvendo esse RN como se fosse um pacotinho. E daí, a gente é o banho de imersão, né? A gente coloca esse banho de imersão. Então, primeiro a gente lava o rostinho, porque a água ela vai estar toda limpinha. Depois a gente lava a cabeça com o RN nos nossos braços, tá? E ali, mesmo que ele esteja despido, ele vai estar com uma fraldinha envolvendo o seu corpo. Então, é como se a gente estivesse abrindo o envelope, né? Que são as duas pontas, mais a da perninha. Então, a gente tira um lado, lava, né, a anterior, né, que é a parte da frente desse RN, tá? Do outro lado. Quando for colocar ele imerso, né, a temperatura junto com o pano vai fazer com que esse paciente ele fique o quê? Aquecido ainda. É diferente de eu tirar toda a roupa desse RN, tenho que testar a água e colocar ele direto na água, ali ele perde a temperatura muito mais rápido. Por isso que hoje a gente trata como banho humanizado, quando a gente envolve esse RN a esse cueiro ou a essa fralda e a gente vai tirando gradativamente. Fora que a gente consegue, né, passar para os pais é uma segurança. Quando ele fica todo peladinho, todo despido, né, você passa aquele sabão e ele pode escorregar. Já com um paninho, aquilo ali dá uma firmeza para os pais
o qual a gente consegue encorajá-los, né, a iniciar o próprio banho desse RN. Então, hoje a gente trata como um banho aí humanizado, tá bom? Não pegar simplesmente a criança, tirar a fralda, colocar na banheira e dar o banho. Assim, esse RN, ele perde a temperatura muito rápido. E esse banho, ele só pode ser realizado, né, depois de 6 a 8 horas após o parto. Assim que ele nasce, a gente só tira aquele grosso, né, aquela sujidadezinha que a gente passa com um paninho limpinho, tá? O banho é uma excelente oportunidade para observação e comportamento do RN, do seu estado sono-vigília, atividades musculares, né? Porque ele acaba ficando bem agitadinho, é o que faz com que os pais eles tenham um pouco de medo, né, da criança cair. Então, quando você envolve esse RN, você consegue ter ali uma firmeza. Deve ser realizado quando os sinais vitais eles realmente estiverem estabilizados, temperatura, pulso, respiração, PA, tá? Especialmente a temperatura, porque ele perde a temperatura muito rápido, né? Em média aí 0,3 graus por minuto, tá? Esse é o momento também que pode servir como estímulo e vínculo entre pai e filho, que se envolvam no banho do recém-nascido e aprendam um pouco mais sobre esse cuidado, tá? Alguma dúvida sobre o banho? Também. 3 meses pra cá, ele sumiu da linha. A gente não consegue mais pegar. A temperatura, Não. Josélia, do banho da criança. Tem que ser em quê? Qual a temperatura? Morninha? Espera rapidinho, Carlos. Tá. Eu tinha uma pergunta sobre vernix também. Linhas como 871, 872, 03, desapareceram aqui do bairro. Então, vamos lá. Fala, Carla, qual foi a sua pergunta? Foi Carla que perguntou? Foi. Fala, A Carla. temperatura para poder dar banho na criança, né? Assim, né? 6 horas, 8 horas depois, que nem você falou. Tem que ser em qual temperatura? A água do banho ou a temperatura da criança? Água do banho. A água do banho a gente dá como toque mesmo, tá? Então, como o nosso dorso é a parte mais sensível, quando a gente não tem o termômetro para poder estar verificando a temperatura, a gente coloca ali o dorso. Em média, o que é que a gente consegue ali suportar, tá? Entre 35 e 36 graus, que é de acordo com a temperatura do corpo desse RN, tá? Então, para poder a gente não ter erro, né? Porque o termômetro ele pode dar defeito, então o que a gente faz? A gente testa sempre com o quê? Com o dorso, que é a parte mais sensível. Por isso que as mães elas têm hábito de colocar o mingau quando está quente, né? Aqui no dorso, justamente por isso. Deixa pingar um pinguinho de óleo que seja aqui em cima, dói pra caramba. Então, essa parte aqui é a parte mais sensível, né? Que é a do dorso. Então, ele serve como referência também, tá? Lembrando... Oi? Não, eu pergunto sobre vernix. Não entendi. É uma pergunta sobre vernix. Pode terminar de responder, desculpa. Pode fazer pergunta, eu respondo. Eu queria saber se a retirada prematura do vernix do recém-nascido tem alguma correlação com a apresentação de alergias futuras. Não, isso aí é de acordo com o sistema imunológico dessa criança, né? Esse sistema imunológico, ele tá, muitas das vezes, ele tá prematuro e é onde a gente acaba, né, colocando talco, óleo, tá? Na pele desse RN, perfume, o qual ele não está preparado. É aí que começa a desenvolver as alergias, tá? Casaquinho de pelugenzinho, tá? Isso também acaba influenciando. O vernix caseoso, quando você tira, né, ele precocemente, você está apenas tirando essa proteção e lembrando que ele é rico em nutrientes, o qual você está retirando aquilo ali precocemente, que ele é absorvido em horas ou dias ou semanas, tá? É igual eu falo para vocês, é de mulher para mulher, Marisa, é a mesma coisa. Foi, Lucas? Foi, obrigado. Nada, filho. Então, vamos lá. Professora, Oi, Damiana. professora, Oi, Damiana. esse bebê, quando ele nasce, o banho dele, o primeiro banho sempre será humanizado? É isso? O banho será humanizado pelo menos até os 15 dias dele. Ele precisa ser humanizado. Ah, sim.
Tá tá? bom, obrigada. Agora vamos lá. Na maternidade em que vocês forem fazer estágio, lá vai ter um banho humanizado? Não sei, tá? Mas o certo é justamente isso, é o banho humanizado, para que essa criança ela não perca a temperatura, tá? Cada instituição ela vai agir de uma forma, tá bom? Foi? Oi. Mais alguma dúvida? Sim, desculpa. Fala. Priscila aqui. Fala, Você estava Priscila. falando sobre banho humanizado, aí a minha tela travou, não ouvia você. Você pode repetir, por favor, o que seria, como seria esse banho humanizado? Posso sim, peraí, rapidinho. Deixa eu tentar pegar um bonequinho aqui, ó. Deixa eu só tirar o do meu chaveiro. Vou tirar o pendrive. Cai. Peraí. Tá vendo o bonequinho? Ele é como se fosse o meu bebê, tá? Vou pegar aqui uma folha, como se fosse um coelho. Não tenho nenhuma compressinha aqui. Deixa eu dobrar aqui. Quando a gente dá o banho na criança, né? Ou vai sair, a gente acaba envolvendo todo o RN, que bota aquela mantinha bonitinha. Já viram? Que ele fica igual um envelopezinho. Então, ó, ele fica mais ou menos assim, ó. A minha folha é como se fosse uma toalha, uma fralda grande, tá vendo? Fica só o rostinho e a cabecinha do lado de fora. Então, o pano, né, ele acaba caindo, a gente segura. Aqui não vai dar pra segurar o boneco igual a gente dá o banho, tá? Então, a gente já testamos a água. Primeiro, a gente lava o rostinho desse RN, depois a gente lava a cabeça desse RN. Bom, para esse RN, né, a gente trata como banho humanizado, eu vou tirar uma das partes, tá? Ó, uma continua coberta e a outra descoberta. E eu vou, claro que o pano ele vai cair. Então, eu pego a água e dou o banho. Com o paninho ainda no RN. Então, eu dou o banho, passo sabão e enxago. Volto, né? Porque o pano ele acaba ficando quente porque ele fica na água. E eu faço o mesmo movimento do outro lado e consigo. Quando a gente vira, né, esse RN de bruço, tá? O pano ele continua na nossa mão. Por quê? Ele vai dar firmeza para os pais também a não deixar esse RN o quê? Escorregar. Então, ali a gente coloca em imersão, a gente aproxima mais o RN, né, na banheira e ali a gente começa a dar o banho também. Quando a gente termina de dar o banho, eu tiro, automaticamente vem a outra toalhinha e a gente cobre esse RN, justamente para poder não tirar, ele não ter queda de temperatura. É diferente de eu pegar meu bonequinho, ele ficar todo... Meu bonequinho, olha. O meu RN, ele ficar todo despido e eu dar o banho, né? Que aí você testa, você joga água, faz aquelas coisas todas e ele fica muito mais tempo despido, né? Então, é onde ele tem aí essa perda de temperatura. Conseguiu entender, Priscila? Conseguiu. Entendi, ok, querida, obrigada. Ai, chama de tudo, menos de querida. Mas é querida, aqui é sem pejoratividade. Então tá aqui é bom. de verdade, entendeu? Então tá bom, Eu sei Priscila. que o pessoal fala querida. É. Por você não é esse querida, não. Ah, então tá bom, Priscila, obrigada. Mas tá bom, vou te chamar não. Vai ser amorzinho, flor. É. Foi horrível. Flor, nem... Tá bom. Pronto. Pode deixar chuchu. Chuchu é melhor. Adoro! Adoro chuchu, chamo todo mundo de chuchu. Né? Meu marido é xoxonho aqui. Adoro. Então, Adora chamar os outros de chuchu também, hein? adoro! Adoro. Vamos lá. Alguma dúvida ainda sobre o banho? Não? Então vamos lá. Ai, será que travou de novo? Aqui não. Não. Nossa, parece que Jesus passou, ficou um silêncio.
Travou não. Tá, então vamos lá. Vernix caseoso, né? É uma presença de substância branco acinzentado, rica em alimentos nutritivos, que recobre a pele do RN, protegendo a pele. Após alguns minutos, horas ou até mesmo semanas, tá? É absorvido normalmente pela pele do RN. Quando ele muitas das vezes passa aí até semanas, a gente dá como se fosse aquele bebê envelhecido. O que seria esse bebê envelhecido? Não tem quando a gente fica com a mão muito tempo na água e as nossas pontas dos dedos ou o pé ele fica todo enrugadinho? O vernix caseoso, ele acaba ficando muito mais presente, né? Nesses RNs, quando muitas das vezes ele ultrapassa 40, 41, até 42 semanas, é como se já tivesse ali passando o tempo de ele estar imerso dentro daquele líquido amniótico. Então, a gente dá como bebê envelhecido, porque ele sai todo enrugadinho, bem branco, 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 branco mesmo. E com aquela pele toda descamando, né? Que é o vernix caseoso. Então, por ele passar um pouquinho mais de tempo intrauterino, ele acaba ficando um pouco, esse vernix caseoso acaba ficando também, né, por mais tempo na pele desse RN, mas que não pode ser retirado. Na fontanela, né, vulgo mulera, que agora vocês não vão dizer que é mais mulera, e sim fontanela, né, fica aquela crostazinha ali. Aquilo ali também é uma... Professora, é fontanela? Fontanela. Fontanela, Dorimar. Fontanela. A fontanela. Isso, fontanela. Tá? Então, ela fica ali com aquela crostazinha e muitas das vezes, né, no banho de sol de 10 horas da manhã, né, 9 horas, a mãe pega aquela criança, enche de óleo, pega o pente fino, passa na cabeça daquela criança, fica tentando tirar aquilo ali. Não pode. Aquilo ali é rico em nutrientes. Até na pele do RN também a mãe enche de óleo. Só que aquilo ali pode fazer o quê? Obstruir os poros por conta da oleosidade. É onde pode vir também as alergias, Bruno, igual você me perguntou, tá bom? Conseguiu entender? Isso aí é quando passa a hora do parto, é isso? Não, o vernix caseoso, ele é indiferente, tá? De quantas semanas. Eu só sinalizei que muitas das vezes os bebês, né, que ele ultrapassa 40 até 42 semanas, esse vernix caseoso, ele fica muito mais aparente. Então, por ele ficar um pouco mais aparente, ele demora um pouquinho, né, a pele absorver. É quando as mães acabam ficando nervosas, porque o bebê fica feio e ela quer fazer a retirada, é onde ela enche a criança de óleo para poder estar retirando, tá bom? Entendi, tá bom. Foi? Foi. Então, deixa eu só desativar o áudio, que acho que tem alguma televisão aí falando a beça. Então, vamos lá. Cuidados com o recém-nascido durante o banho. A primeira limpeza do RN deve ser rápida, superficial, para evitar a perda de calor, porque senão esse RN ele vai desenvolver uma hipotermia. Nasceu, a gente faz aquela limpeza superficial, colocamos a roupa nesse RN e entregamos para a mãe, né? Caso ambos estejam hemodinamicamente estáveis. O banho completo deve ser realizado, né, entre 6 a 8 horas após o parto, justamente por isso, né? O RN, ele leva em média aí 24 horas para poder estar se adaptando à vida extrauterina, tá? Então, com a temperatura, né, aqui fora, então eles vai estar se adaptando, é onde a gente começa, né, a dar o banho nessa criança, lembrando que os sinais vitais, eles precisam estar o quê? Estáveis hemodinamicamente, esse RN ele precisa estar estável para a gente poder conseguir dar o banho, tá? Utilizar somente sabão neutro, justamente por conta do cheiro, tá? Então, o sabonete ele precisa realmente ser neutro por conta do seu sistema imunológico. Testar a temperatura de água antes de banhar o RN, deve estar morna ao toque, né? Foi o que eu sinalizei para vocês, que é através do dorso, né? Hoje em dia acaba se tendo um termômetro, tá?
Segurar firmemente o bebê. Então, firmemente a gente acaba auxiliando, né, quando não consegue se adaptar, né, com um banho humanizado, né? Então, os pais, eles têm medo dessa criança escorregar, por isso que a gente acaba incentivando ele dar o banho com essa fraldinha enrolada, porque vai dar mais firmeza, né, para poder conseguir realizar o banho desse RN. Não utilizar talco após o banho, pois pode irritar a pele e desenvolver alergias, tá? Não utilizar óleo infantil, pois pode bloquear os poros e tornar a pele escorregadias. Desencorajar o banho diário para prevenir a perda de calor. O ideal é que o banho no RN, tá? Isso é pela literatura do Ministério da Saúde. O ideal é que o banho seja dado 3 vezes, né, nas primeiras 2 semanas de vida, ou seja, segunda, quarta e sexta. Mas lembrando que aqui no Brasil não funciona assim, porque é muito calor e os nossos bebês, eles precisam tomar banho todos os dias, porque senão ele acaba ficando muito agoniado. Deixa eu só sinalizar uma coisa para vocês. Muitas das vezes os bebês, né, a gente fala assim, ele troca o dia pela noite. Quando o bebê ele nasce, ele não sabe nem o que é dia e nem o que é noite. O que acaba a gente fazendo é acostumando esse bebê. O que ocorre? Durante o dia, a gente fica assim, ó. Diminui, bota o volume lá no 1 da televisão. O rádio, tu nem escuta mais. Se o cachorro latir, tu dá um berro para o cachorro parar de latir. Então, o que acontece? Durante o dia, esse bebê, ele acaba dormindo. Quando chega a noite, em vez dele dormir, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar acordado. Quando o bebê ele chega, né, aqui para nós, vida extrauterina, não somos nós que temos que nos adaptar ao bebê. É o bebê que precisa se adaptar à vida extrauterina. Então, durante o dia, as janelas precisam ser abertas, as pessoas podem falar, né? Normalmente, claro, tem aquelas famílias que gritam pra caramba, que falam muito alto, né? Mas lembrando que é muito sensível ainda, tá? Então, a gente tem que agir tudo normal. Volume no volume normal da televisão, as pessoas podem conversar, o cachorro pode latir, tá? Porque senão ele acaba trocando realmente o dia pela noite. Mas a criança, quando nasce, ela não sabe nem o que é dia e nem o que é noite. Nós, mães, é que temos que adaptar a criança a ensinar a ela o que é dia e o que é noite. Muitas das vezes, quando a criança ela acaba trocando, né, o dia pela noite, o que os pediatras, né, o que a gente acaba recomendando é que essas crianças, em vez de tomar o banho durante o dia, ela acaba tomando banho à noite. Por quê? Durante o dia as pessoas vão pegar, ela vai suar e ela vai se sentir que aquele corpinho acaba ficando meio que cansado. Então, quando você dá o banho à noite, essa criança, ela relaxa e ela consegue dormir um pouquinho melhor. Mas lembrando que a gente precisa mudar os hábitos nossos mesmo, que a gente acaba tendo em fazendo isso o tempo todo. É a criança que tem que se adaptar à vida extrauterina, não a gente se adaptar à vida da criança. É como se fosse uma visita. A visita, ela chega na nossa casa, então se a gente não é acostumado a dormir 3 horas da manhã, quando a gente for dormir 11 horas, meia-noite, a visita também vai dormir 11 horas, meia-noite. A criança é a mesma coisa. Se você chega uma visita na sua casa e você é acostumado a tirar o chinelo, a visita vai tirar o chinelo antes de entrar na sua casa. Então, a criança, quando ela chega aqui fora para a gente, a vida extrauterina, e é isso que a gente tem que ensinar para essas crianças, tá? Começar a adaptar essa criança à vida extrauterina. O mamar durante a noite, né? O aleitamento materno natural das mamas, isso é normal. Mas dar mamadeira para a criança durante a noite, 3, 4 horas da manhã, isso aí não pode. Porque a gente que dorme, a gente não acorda de madrugada para comer, então isso é um outro fator que a gente precisa adaptar a criança. Se essa criança ela realmente dormir a noite toda e acordar 5 horas, a última mamada dela foi 11 horas ou meia-noite, ela acordar 4 horas, 5 horas, beleza, mas você não precisa acordar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, acordar a criança para poder amamentar essa criança. Deixa ela dormir. A noite ela foi feita para dormir. A noite ela não foi feita para comer. Exceto nós profissionais que trabalhamos à noite, a gente tem essa necessidade de comer durante a noite, porque a gente fica acordado, então a gente acaba sentindo fome. Mas a criança ela não precisa, né, acordar, a gente não precisa acordar a criança de madrugada para poder estar se alimentando, tá? É isso. Professora, Oi?
Com quanto tempo a gente pode passar talco, perfume, essas coisas assim no bebê? Depois das vacinas, pelo menos 6 meses depois, ô Isabela, porque o sistema imunológico dela ainda não está preparado. Ela ainda vai tomar a primeira vacina, que é a hepatite B, depois, com 30 dias, a segunda dose da hepatite B e depois a terceira dose, com 90 ou 120 dias, a terceira dose da hepatite B. Aí depois é onde entra aí a penta, tá? Então, o sistema imunológico dela ainda é deprimido. Então, só depois dos 6 meses, tá? Tá bom. A criança, ela nasce, ela ainda fica assim, quando você oferece... Ela não consegue respirar direito. É como se fosse aquelas melequinhas, né? Incomodando ali, ela não consegue respirar. Quando você vê, tem um montão de melequinha ali, né? Obstruindo as vias aéreas dessa criança, tá? Foi? Então, vamos lá. Alguma dúvida? Bom, cuidado com o coto umbilical, tá? O coto umbilical é aquilo que foi cortado, né? O cordão